noite, amigos, amigas. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a esta reunião virtual da Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, Nosso Lar. Nesta noite nós teremos como palestrante o nosso amigo Renner Ribeiro, que vem falar para nós sobre dinheiro e espiritualidade. Um companheiro que sempre nos atende aos nossos convites. Então nós o agradecemos de coração e pedimos à espiritualidade amiga que possa sempre estar com ele, orientando a sua jornada espírita, protegendo a sua caminhada, para que ele possa, no decorrer do tempo, através dos seus estudos, à luz da doutrina espírita, poder transmitir o seu entendimento desses conhecimentos tão libertadores. Nesta noite nós gostaríamos de voltar a falar do tema que a gente sempre já falou em outras reuniões, sobre a interação de todos nós com essa reunião. A divulgação dela, passar isso para o maior número de conhecidos, de amigos, porque o interesse do Espiritismo, essa é uma função de todo espírita, é fazer com que a doutrina chegue ao maior número de pessoas. Então, neste momento que ainda vivemos de restrição social, que a gente faça uso dessas ferramentas, que graças a Deus tem nos ajudado muito, para que esses conhecimentos cheguem ao maior número de pessoas. Então, é muito importante a gente digitar aí o joia, né, na hora que estiver assistindo a palestra, fazer a interação, os comentários ali naquele campo de comentários, e também repassar isso para os nossos conhecidos, os nossos amigos. Quando vocês receberem o link, façam aí 10, 15 minutinhos de pesquisa no seu celular e transmita para aqueles que conhecem, e pedindo que eles também possam assistir a palestra da noite, a mensagem da noite, e também participar das vibrações, dos passes à distância e da fluidificação da água. Vamos então agora fazer a nossa prece de preparação, preparar o nosso íntimo, para que possamos absorver dessa reunião o máximo de informações possíveis que vão servir para nós no nosso dia a dia, durante a semana e também para o resto da vida. Basta que a gente procure entender o que o palestrante quer transmitir para nós, e certamente aqueles espíritos que nos rodeiam, que nos querem bem, nos ajudam a conter isso em nós, para que possamos depois exercitar esses conhecimentos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, elevar os nossos pensamentos a Jesus Cristo, rogando por esta noite a todos nós, aonde quer que estejamos, que os benfeitores espirituais possam estar conosco, nos envolvendo nesta luz que nos dá a paz e a tranquilidade, na luz que faz com que a nossa fé, a nossa esperança se robusteça. Permita, Senhor Jesus, que estas luzes que nesse momento convocamos para nós, possamos irradiá-las através do pensamento, para que elas possam também alcançar aqueles que precisam, estejam esses encarnados ou desencarnados, nesse momento difícil por qual passa a humanidade, Senhor. Que essas luzes possam penetrar no âmago destas pessoas, trazendo ânimo, a vontade de viver, de contribuir e de ajudar ao seu semelhante. Ampara-nos, Senhor, nesta noite, iluminando os nossos lares, iluminando
aqueles que convivem conosco, para que possamos juntos vencer as batalhas da vida, tão comuns a este mundo de provas e expiações. Que a tua luz e que a tua paz, Senhor Jesus, esteja sempre conosco, hoje, agora e por toda a eternidade. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Divergências. Lembre-se de que as outras pessoas são diferentes e, por isso mesmo, guardam maneiras próprias de agir. Esclarecer à base de entendimento fraterno, sim. Polemicar, não. Antagonizar sistematicamente é um processo exato de angariar aversões. Você pode claramente discordar sem ofender, desde que fale apreciando os direitos do opositor. Afaste as palavras agressivas do seu vocabulário. Tanto quanto nos acontece, os outros querem ser eles mesmos na desincumbência dos compromissos que assumem. Existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. Geralmente, nunca se discute com estranhos, e sim com as pessoas queridas. Visto isso, valeria a pena atormentar aqueles com quem nos cabe viver em paz? Aprendamos a ceder em qualquer problema secundário para sermos fiéis às realidades essenciais. Se alguém diz que a pedra é madeira, é justo se lhe acate o modo de crer. Mas se alguém toma a pedra ou a madeira para ferir a outrem, é importante argumentar quanto à impropriedade do gesto insano. André Luiz. Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar aqui novamente, falando para o Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. Sempre a convite aí da Lucimeire. É uma honra poder estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho do nosso estudo e dos nossos parcos conhecimentos. Eu vou falar hoje sobre um tema que me foi dado semana passada na FEEGO, e eu gostei desse tema. O tema se chama Dinheiro e Espiritualidade. Quando eu recebi esse tema, eu imaginei que a questão é possível ter dinheiro e espiritualidade? É possível a pessoa com dinheiro continuar evoluindo? Acho que é o primeiro questionamento que vem à nossa cabeça. E o Evangelho nos diz que sim. Não sou eu que estou dizendo. Quando a gente se propõe a divulgar a doutrina espírita, quando a gente se propõe a falar de espiritismo, a primeira coisa que devemos fazer é nos apoiarmos nas obras sérias. Primeiramente, no Evangelho de Jesus, na codificação, nas obras sérias de psicografia, como Chico Xavier, Ivone e outros mais, Divaldo. Então, aí sim, a gente vai estar transmitindo, mesmo que de maneira imperfeita, a fala e a visão de quem realmente entende do assunto, para não ficar algo pessoal. Vamos lá. No Evangelho, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo que só fala sobre riquezas, né? Que é o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Que está lá no Evangelho de Mateus também, né? Depois do Sermão da Montanha, quando Jesus faz aquele discurso, né? E essa é uma das falas, né? Que foi tirada por Kardec ali para poder servir de título para esse capítulo que ele fala sobre as riquezas. E de início, o próprio Evangelho, depois de citar ali várias passagens, né? Do próprio Evangelho, ele vai dizer que sim, é possível sim ter dinheiro e espiritualidade. Vamos lá.
No item 7, que se chama Utilidade Providencial da Riqueza, Provas da Riqueza e da Miséria. E ele vai dizer assim: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação, se a riqueza fosse um problema dos que a possuem, conforme se poderia deduzir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. No Livro dos Espíritos, na questão 872 ou 73, eu não me lembro bem agora, Kardec vai nos dizer que o nosso livre-arbítrio, ele é definido quando a gente está no plano espiritual. Que é muito lógico isso, né, se a gente pensar. Porque quando a gente reencarna, a gente não tem o esquecimento do passado, imagina se a gente ia querer ser pobre. Todo mundo ia querer ser rico, né? Então, uma das coisas que a gente tem que considerar primeiramente é que a gente está aqui debaixo de uma situação escolhida. Escolhida de acordo com as nossas necessidades, de acordo com os nossos créditos, de acordo com os nossos compromissos de reparação, de arrependimento, de expiação e por aí vai. Então, Kardec vai dizer, né, através aí da fala dos Espíritos, que a riqueza além de não ser um problema, ela é que serve de impulsão, porque ela proporciona o progresso através do trabalho, né? Mas a gente vai passar ali de novo pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar aqui pelo Evangelho de Jesus. Lucas, no capítulo 18 e no capítulo 19, ele vai falar sobre dinheiro, né? É bem bacana essa parte final aqui de Lucas, eu gosto muito. E no capítulo 18, no versículo 18, nós temos uma passagem bem famosa, bem conhecida, que é aquela passagem do jovem rico, aquele chamado aqui no Evangelho de príncipe, que aborda Jesus dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele estava atrás de conhecimento, ele estava atrás de conselhos de Jesus, né? E Jesus já logo, né, eu acho que até de maneira enérgica, né, de maneira assim, quase com uma raiva sã, né, se for dizer assim, Jesus reprime ele. Por que me chamas de bom? Ninguém há que seja bom senão um que é Deus. Ninguém é bom senão Deus. E eu penso que Jesus falou isso, não foi de maneira vaidosa. Você está me chamando de bom? Que nada, bom é Deus, para com isso, né? Capaz que Jesus estava fazendo isso, né? Então, assim, eu gosto muito desse início, dessa passagem do jovem rico, porque se Jesus não se considerava bom, imagina a gente que está achando que é bom. A pessoa está fazendo uma palestra aqui, está achando que está fazendo um favor, está achando que é bom. A gente trabalha na casa espírita para o nosso próprio crescimento espiritual. A gente faz sopa, a gente faz caridade, a gente faz campanhas de agasalho, de cesta básica, e a gente volta achando que a gente é bom. Então, isso é um termômetro aí para a gente saber que a gente está muito longe de ser bom, né? Então vamos parar de fazer? Não, claro que não estou falando isso. Não me entendam mal. É pra gente não achar que a gente já é santo, que a gente já é bom, porque a gente tem esse patrimônio, né, que é a doutrina espírita, né? Não é pra gente se apossar dela pra gente, né? Pra simplesmente ficar contemplando. É pra gente estudar e colocar em prática. E aí, Jesus, depois de reprimi-lo, né, dizendo que bom era só um, Deus, porque Jesus fala desse bom num sentido assim muito amplo. A gente não tem nem noção do alcance da palavra bom para Jesus. Aí Jesus pergunta para ele: você sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E ele diz: sim, todas essas coisas tenho observado desde a minha infância. E aí Jesus diz para ele: então, beleza. Então, te falta uma coisa. Vende tudo que você tem,
reparte entre os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ficou muito triste porque ele era muito rico. Aí tem muita gente e os apóstolos também pensavam que era isso, que a gente deveria vender tudo, quem fosse rico deveria vender tudo e distribuir entre os pobres, né? A gente vai ver isso daqui a pouco em Humberto de Campos. E aí, ele então vira as costas e vai embora, triste, né? Porque ele era muito rico. E aí Jesus vai dizer: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Camelo que Jesus estava se referindo, né, só a título de curiosidade, era uma corda, porque as cordas para suportar as embarcações e os animais, elas eram feitas na época de pelo de camelo, do pelo do camelo, né? Então por isso que Jesus chamava a tradução aqui do hebraico, camelo nesse sentido é a corda, uma corda grossa. É mais difícil passar uma corda num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas, apoiado, né, nessa passagem, os apóstolos e muitas pessoas começaram a interpretar a riqueza ao longo dos séculos, né, de maneira equivocada. E eu vou citar aqui mais um exemplo para a gente ir comentando, porque logo depois disso, no Evangelho de Lucas, né, um pouco mais adiante, no início do capítulo 19, nós temos um capítulo que se chama Zaqueu. Uma história muito conhecida de vocês, daquele baixinho que subiu na árvore em Jericó, porque ficou sabendo que Jesus ia passar por lá, e aí ele queria ver Jesus, porque ele tinha uma vontade muito grande, porque já deveria ter escutado falar sobre Jesus, né? Mas na obra Boa Nova, né, que é um dos livros de Humberto de Campos, pouco conhecido ainda, né, pelos espíritas, né, deveria ser muito mais estudado, muito mais valorizado. Temos passagens magníficas, né, sobre Jesus que não estão nos evangelhos, desdobramentos, né, de passagens do evangelho, que é o que a gente vai pegar aqui agora. No capítulo 23 do livro Boa Nova, nós temos uma passagem que se chama O Servo Bom. Tinha me esquecido aqui. O Servo Bom. Essa passagem vai falar sobre esse capítulo 19, porque a mensagem de Zaqueu só aparece em Lucas, né? Então, Humberto de Campos dá um desdobramento, nos dá uma amplitude maior, né? Sobre o que aconteceu nesse dia. Jesus sai a caminho de Jerusalém, na sua última peregrinação, e passa por Jericó. E passando por Jericó, aquela fila, né? Todo mundo já tinha recebido ali via WhatsApp, os discípulos já tinham postado ali no Instagram, no Facebook, estamos chegando, Jesus vai passar por aí e tal. Então aquela aglomeração, né? Porque podia, ainda não tinha coronavírus, não, estava aquela aglomeração esperando Jesus passar. Zaqueu era baixinho, subiu na árvore, e Jesus foi passando, olhou para ele e falou: Zaqueu, desce, que eu preciso estar contigo hoje. Eu preciso ir na sua casa. E aí, os apóstolos ficaram-se... Porque todo mundo conhecia Zaqueu, sabia que ele era rico, um cobrador de impostos, um publicano. Só que o que a maioria não sabia é que, além disso tudo, ele empregava várias pessoas. Ele tinha... Como a fazenda, o sítio era como se fosse uma empresa, ele plantava, tinha vários empregados, pessoas, famílias tiravam o seu sustento, a sua dignidade dos trabalhos oferecidos por Zaqueu e sua família. E aí os apóstolos começam a se questionarem, né? Começaram a pirar a cabeça, né? Mas como assim nós vamos na casa de um rico? Nós temos tantos confrades pobres, paupérrimos, aqui em Jericó, por que a gente vai para a casa de um rico? Jesus pirou? O que aconteceu com Jesus, né? E aí Jesus, né, no livro Boa Nova, a gente sempre vê que Jesus deixava eles fazerem esses questionamentos para poder trabalhar ali um pouco da sua intelectualidade, né? E depois Jesus dava ali as respostas devidas, né? E aí Filipe
indignado, né? Porque a pessoa deveria ter no máximo uma roupa, que a gente não precisava de mais nada do que isso. Tadeu achava que todo mundo deveria dividir tudo que tinha com os pobres, que a gente não precisava acumular nada. E ao mesmo passo que Levi, que era o mais intelectualizado, Mateus, ele trabalhava no cartório, na coletoria, sabia de todos os que tinham dinheiro, e ele pensava, começou a refletir. Sim, mas e os que se passam por pobres e são donos de várias propriedades e exploram o Estado? Né? Então aí a gente vê ali a diferença entre os discípulos. E depois de tantos questionamentos, de tantas perguntas, quando eles estavam quase pirando, né? Jesus vai e diz uma frase sensacional. Ele diz assim para os apóstolos, depois que eles perguntaram: as riquezas não eram condenadas pelo Evangelho? Por que não nos hospedamos na casa de algum amigo simples e humilde? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo dos pecados? E aí Jesus vai dizer: amigos, porque ele sempre disse, né, que o maior título que a gente poderia ter para com o outro era o de amigo, né? Amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Olha só. Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para a vida inteira? Olha só. A que socorre a esmola de um dia, uma marmita de um dia, uma cesta básica de um dia, ou você pegar aquela pessoa e dar dignidade para ela através do trabalho, através do próprio salário que ela vai conseguir e trabalhar por ele. Olha a profundidade dessa mensagem de Jesus. E aí Jesus vai começar a esclarecer para eles, né, através das próprias falas de Zaqueu, porque Jesus inspirava o bem. Então ele não precisava nem perguntar. Zaqueu ia falando, contando, porque ele era, com certeza ele sabia do preconceito que sofria, das injustiças que também sofria. E aí Jesus ia dizendo: bem-aventurado Zaqueu, que maravilha, me regozijo em você. Ele contando das famílias que trabalhavam, das pessoas que o buscavam, de quantas pessoas estavam empregadas. E mais, a partir de hoje, vou doar metade do que eu tenho, e aos que eu prejudiquei darei 4 vezes mais. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Zaqueu, porque a felicidade chegou na tua casa. Olha que maravilha. Em momento nenhum Jesus disse para ele: vende tudo que você tem e me segue, dê tudo para os pobres, joga a sua família na rua, vende a sua casa. Porque no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem que se tudo fosse feito dessa maneira, em pouco tempo voltaria a ser como é. Porque nem todos têm a experiência de lidar com o dinheiro. Porque para lidar com o dinheiro é preciso ter trabalho. É preciso ter trabalho. E aí, na psicografia de Tolstói, também através de Ivone Pereira do Amaral, nós temos o livro Ressurreição e Vida, que nós temos bem no início dele uma passagem sobre Zaqueu. Muito interessante. Aqueles que não leram, não estudam Ivone, é muito bacana vocês procurarem essa passagem. Ele vai dar um desdobramento, que depois, né, que Humberto Campos não nos diz isso, mas Ivone nos traz que depois que Zaqueu tem esse encontro com Jesus, imediatamente ele passa a segui-lo. Ele não conseguiu mais ficar sem o mestre. Ele acompanha a crucificação, tenta se aproximar dos apóstolos, mas assim como aconteceu com Maria de Magdala, e até mesmo com Saulo, né, no início da sua jornada, eles também não o aceitam. E aí, depois de peregrinar atrás de vários pregadores, inclusive dos apóstolos, sempre escondidinho, ele tem um encontro com Paulo de Tarso. Paulo, passando por Jerusalém, encontra com Zaqueu. Depois de uma pregação, Zaqueu busca por ele, e aí em conversa com Paulo de Tarso, Paulo diz para ele: mas você não precisa seguir ninguém, você teve um encontro com Jesus, Jesus se hospedou na sua casa, você tem informações para poder divulgar o Evangelho para o resto da sua vida, vai, não percas tempo. Olha só como era esse
esse apóstolo, né, esse sensacional, né, Paulo de Tarso. Então a gente vê, né, que Jesus nunca condenou, né, a riqueza, né? Jesus condena o pecado. O pecador precisa de tratamento, né? A riqueza mal usada seria como a gente dizer assim: não vamos então, ninguém vai dirigir mais porque pessoas bebem, dirigem e atropelam e causam acidentes. Então a maneira mais racional que teremos é de ninguém mais dirigir. Seria algo assim ridículo, né? Então condenar a riqueza porque algumas pessoas fazem mau uso das riquezas, né? Nós temos exemplos maravilhosos de pessoas abnegadas pelo mundo, que o dinheiro não as muda em nada. Nós temos grandes empresas que são movidas pelo dinheiro, pelo mundo, grandes supermercados, indústrias, que empregam pessoas, milhares, centenas, dezenas de pessoas. O dono, ou os donos, ou a companhia, lucra com aquilo, que é uma maneira, inclusive, de sustentar um negócio. Mas aquelas pessoas têm ali o seu salário todo mês. E eu não vou discutir aqui se o salário é pequeno, se é baixo, se é pouco, né? Eu estou discutindo ali que, de acordo com as classes, né, de sindicato aceitadas, aquelas pessoas tiram dali o seu sustento, a sua dignidade. E a gente não vê isso, né? Existem brigas e brigas políticas, né, defendendo, abominando as riquezas, né? Sem o dinheiro, como que a gente buscaria hoje, por exemplo, a cura para essa pandemia, né? O caminho para uma vacina que a gente está esperando aí com tanta fé? Como que a gente chegaria sem dinheiro? Sem dinheiro, como teríamos um avião para a gente viajar com a família? Sem dinheiro, como que a gente teria o avião ou compraria uma passagem para poder visitarmos um familiar, viajarmos com as crianças, visitarmos os parentes, a sogra, os irmãos que vivem em outros estados e até em outros países? Então, o que a gente tem que pensar é que o problema não é o dinheiro, é o uso que se faz dele, o mau uso que se faz dele. Porque quando se faz mau uso do dinheiro, as consequências são gravíssimas, né? Nas obras de André Luiz é muito comum, né? Várias e várias brigas, né? Que se desdobram por várias encarnações e reencarnações por conta do dinheiro. Nós temos lá no livro Ação e Reação, o próprio Silas, né? O instrutor, né? Desse livro, né? Um livro que eu gosto muito. O próprio Silas, quando perde a mãe, ele vê o pai se casando novamente com a mulher mais nova e se sente ameaçado porque o pai era muito rico, e ele proporciona ali um fake para que o pai flagrasse, né, a esposa, a atual esposa, com um familiar, e aí o pai depois envenena essa esposa, também morre de tanto desgosto, e Silas também, levado pela culpa, né, pelo arrependimento, ele também morre por uma espécie de suicídio inconsciente. Então olha só o desdobramento por conta do dinheiro, por conta da avareza. Nós temos nesse próprio livro a história dos três irmãos, né, Antônio Olímpio, Leonel e Clarindo, né, que o pai morre e Antônio Olímpio vendo aquelas terras, aqueles bens, né, ele pensa assim: por que eu não vou ficar com isso aqui sozinho, não vou dividir isso não. Dá uma espécie de tranquilizante, né, de sonífero para os dois irmãos, coloca-os no barco para poder entrar numa represa e empurra-os dentro daquela represa, e os dois morrem afogados. E daí em diante a vida dele é só desgraça, perseguição, obsessão, e ele entra num processo de desencarnação horrível, né, que vai causar um arrependimento muito grande depois. Temos várias histórias, né, nas obras de André Luiz, dos desdobramentos do dinheiro quando ele é mal usado, né? E temos também cenas fantásticas, né, envolvendo pessoas de dinheiro no próprio Evangelho, né? O próprio Saulo, né, que era um juiz, né, uma pessoa rica, de família rica, poderoso, em busca de Ananias, né, na cidade de Damasco, ele tem aquele encontro com Jesus e nunca mais volta a ser Saulo, né? Dali em diante ele se torna um pregador, o divulgador do Evangelho, né? Que seria de nós hoje sem Saulo, né? Sem Paulo, né? O apóstolo.
Maria de Magdala, riquíssima, bonita, sensual, desejada pelos homens, encontra com Jesus e imediatamente, instantaneamente, ela abandona tudo e vai, primeiramente tenta, né, como eu havia dito, que os apóstolos aceitassem, né, e como eles não aceitam, ela vai então em busca dos filhos do mundo, né, que Jesus disse para ela, sugeriu para ela, né, e termina no Vale dos Leprosos, e ainda consegue ver Maria de Nazaré antes da sua morte, né, em Éfeso. Então são histórias muito bacanas. A própria Joana de Cusa, né, que procura Jesus, era uma mulher rica, né, de posses, de vários empregados, e depois que o marido morre, ela se torna empregada, né, isso está lá no livro Boa Nova também, né, e continua seguindo Jesus até os últimos dias de sua vida, né. Então olha que personalidade fantástica, né. Nenhum deles, né, foi preciso que Jesus dissesse, não, assim como disse para o jovem rico, né. Nenhum deles foi preciso que Jesus dissesse isso, foi instantâneo, né. O próprio São Francisco de Assis, né, que coisa linda, né, que espírito maravilhoso, né, que depois que ele tem esse encontro, que ele entende ali aquele chamado, ele abandona a família, né, família muito rica, e vai atrás da reconstrução da igreja, conforme ele havia escutado, né. Então são muitos e muitos exemplos, né. No Livro dos Espíritos, né, na questão 926, também tem uma passagem muito bacana, né, que os Espíritos nos dizem que o mais rico é o que tem menos necessidade. Porque talvez a gente vai pensar assim, quem que é o mais rico da sua cidade, da sua família, do seu trabalho, ou do mundo, ou do Brasil, né? Aí vão vir várias pessoas na nossa cabeça e a gente vai lá no Livro dos Espíritos e os Espíritos dizem, o mais rico é o que tem menos necessidades. E aí eu pensando nisso, né? Por que os Espíritos iam dizer isso, né? Porque quem tem menos necessidade tem mais tempo, é menos ansioso. Quem tem mais tempo, ele pode ficar mais com a família, ele pode trabalhar mais na casa espírita, ele pode estudar mais, ele pode fazer mais obras de caridade. Quem tem mais necessidades, né? Porque o que tem mais necessidades, né? Eu preciso trocar minha casa, preciso trocar meu celular, preciso trocar meu carro, eu preciso viajar, eu preciso ir para tal lugar, eu preciso comprar uma roupa, eu preciso comprar um relógio. Quem vive nessa ansiedade, né? Quem vive nessa ansiedade é de uma pobreza espiritual muito grande, porque ele não tem tempo nem para si mesmo, né? Por isso que os Espíritos nos dizem, o mais rico é o que tem menos necessidade. Você está feliz com o que você tem. Não que você não possa melhorar um pouco materialmente também, isso não tem problema nenhum. Mas a pessoa é feliz com o que tem, ela não é invejosa, ela não é avarenta, ela divide o pouco que tem, ela divide o seu tempo, que é o bem mais caro que a gente tem. Então é isso sim, né? O mais rico é o que tem menos necessidades. E eu lembro de uma história de Bill Gates. Antes dele ser o Bill Gates rico, dono da Microsoft, um das pessoas bilionárias, um dos homens mais ricos do mundo, numa viagem, né, provavelmente paga pela empresa, né, e nos Estados Unidos voos sempre foram muito baratos, ele, numa banca de jornal, num aeroporto, lendo o jornal, e aí escutou a chamada para o seu voo, e então deixou o jornal ali, e o dono da banca o chamou, o senhor não vai levar o jornal? E ele disse, não, eu estou sem dinheiro. Não, o senhor pode levar o jornal, não tem nenhum problema. Não, mas eu não vou levar o jornal, você vai ter um prejuízo. Ele, não tem nenhum problema. Eu estou te dando esse jornal, tirando do meu lucro. Eu não estou tomando prejuízo. Ele aceitou o jornal e foi-se embora. E isso aconteceu por 2 vezes, naquele mesmo aeroporto, com aquela mesma pessoa. E ele sem dinheiro. Quando ele ficou rico, ele se lembrou dessa história e quis muito retribuir aquele senhor. E aí, ele conseguiu encontrá-lo e ofereceu para aquele senhor o que ele quisesse. O senhor pode me pedir o que o senhor quiser. Aí ele disse, Bill Gates, você está querendo se colocar na mesma posição em que eu estava? Você esperou para me dar alguma coisa quando você é o homem mais rico do mundo. Hoje é fácil. Eu te dei um jornal quando eu só tinha uma banca de jornal. Bill Gates ficou fascinado com essa resposta. E nós esperamos ganhar na Mega Sena para a gente poder comprar uma cesta básica
para dar no final do mês. Se meu salário aumentar, se eu for promovido, eu vou comprar 10 cestas e vou levar no centro espírita, ou em algum outro projeto que eu conheço. Se eu ganhar na loteria, eu vou dar 5% para os pobres. 5%, imagina. Você não tem nada e quer dar 5% do que você nem tem. Então, olha só, né? Essa mensagem, né? Da pessoa deu... o óbolo, né, da viúva, né? Em tradução, né? Porque a nossa vida ela é arrodeada pelo Evangelho. Estamos sempre vivendo o Evangelho. Jesus não trouxe nenhuma novidade. Ele apenas nos abriu os olhos daquilo de bom que a gente poderia fazer. E que alguns já faziam, inclusive, né? Então, isso é Evangelho, né? Então, a pessoa deu do pouco que ela tinha, né? O óbolo da viúva, né? E o Bill Gates já não poderia mais fazer a mesma coisa, porque para ele não significaria a mesma coisa, né? Então, a gente já buscando aí o encerramento, vamos repassar aqui alguns tópicos do próprio Evangelho segundo o Espiritismo que tem os títulos, né? Os subtítulos, né? Desigualdades das riquezas, né? Eu falei sobre isso, né? A questão do livre-arbítrio, que a gente escolhe do lado de lá, e tem também lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Do Bem-aventurados os aflitos, nós temos lá as causas anteriores das aflições também, né? Muito do que a gente está passando aqui hoje está ligado ao passado, né? Porque para muitas pessoas a miséria, a mendicância é um sofrimento, né? É uma aflição muito grande. E aí, né? Por que todos não possuem, né, a mesma quantidade de dinheiro, de riqueza, de bens, né? Por não serem todos igualmente inteligentes, isso aqui é o Evangelho que está dizendo, sou eu não. Por não serem todos igualmente inteligentes, nem igualmente laboriosos, nem igualmente ativos para adquirir os bens, nem sóbrios, previdentes para conservá-los. Porque também muitas pessoas ganham, mas não conservam. Inclusive gastam mais do que ganham. E aí reclamam que não possuem dinheiro, mas vivem endividadas porque sempre gastam mais do que ganham. Para uns a riqueza é uma prova de caridade e de abnegação. Como eu disse, existem pessoas maravilhosas, riquíssimas. O dono daquele curso de inglês, das suas empresas, o Wizard, né? É um bilionário, se eu não me engano. Ele ajuda nesse projeto agora da pandemia, com avião, para transportar respiradores, remédios, venezuelanos no Brasil. É uma pessoa fantástica, fantástica. Para outros, a pobreza é uma prova de paciência e resignação. Aí o item 9 vai dizer da verdadeira propriedade. O dinheiro é uma verdadeira propriedade, a riqueza? Claro que não. A verdadeira propriedade só é nosso aquilo que podemos levar daqui. O que a gente pode levar daqui? Inteligência, conhecimento, qualidades morais, né? E aí tem uma mensagem de Blaise Pascal maravilhosa nesse item, que é: os lugares aqui no plano espiritual não se compram. E temos uma outra mensagem também: alivia primeiro, depois procure saber se o trabalho, conselhos, afeição não serão mais úteis do que a sua esmola. A gente passa 30 anos levando cesta básica num lugar, 40 anos num projeto, vai ao centro uma vez por mês, uma vez por semana, e a gente não muda a vida de uma pessoa naquele lixão, naquela periferia. A gente não arruma um emprego para um familiar daquelas famílias. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí vem o item 11, riqueza bem empregada, quando dela resulta um bem para o outro. Ela é bem empregada, né? Como os exemplos que eu dei. Quando ela gera emprego, daquele emprego pessoas sobrevivem através dela, né? É um dever da sociedade prevenir a miséria, sim, né? Então, quando dela sai um bem, né? É a utilização ótima, né? Da riqueza. E aí nós vamos ter essa mensagem, né? Que eu acabei de dizer, né? Que é de Fenelon, né? Transformai a esmola em salário. A gente começa com a esmola, mas a gente tem que mudar a vida de pelo menos uma pessoa na nossa encarnação. Nós não podemos ficar 30, 40 anos indo até um lixão, a uma periferia, e se a gente não acolher, não conseguir um emprego, mesmo que eu não tenha uma empresa, mas eu consigo uma indicação para uma empresa, eu consigo pegar um filho daquele que eu descobri que ele tem o dom do estudo, da pintura ou de alguma outra coisa, e vamos
através de alguns amigos ou da pessoa que tiver melhor condição, vamos ajudá-los. É isso que a gente tem que fazer. É o que está fazendo hoje a ONG Refúgio 343 com os venezuelanos. Acolhem-nos lá em Macapá, no Amapá, né? E acolhem-nos lá no norte do país, onde eles entram, tiram todos os documentos e depois que conseguem empregos pelo Brasil, eles são espalhados pelo Brasil. Claro que é uma quantidade muito pequena, porque vários estão por aí pelas ruas, inclusive de Goiânia, que vêm por conta própria, né? Não é essa ONG é apenas um feijãozinho, né? Um grãozinho de areia no oceano, mas que está fazendo um trabalho belíssimo. Ele está transformando a esmola em salário. O desprendimento dos bens terrenos, né? Haroldo fala muito sobre isso nas suas palestras, né? Que pessoas riquíssimas se desencarnam e sobem, né? Se elevam tranquilamente, ao passo que outros, né? Pobres, que desencarnam agarrados a um sofá, ou uma camisa, ou a um vestido, né? Então isso não tem, a elevação não tem nada a ver com o dinheiro e nem com não tê-lo, né? São coisas totalmente diferentes, né? Então é isso, meus irmãos, né? No livro também, no Céu e Inferno, né? Encerrando aqui, né? Caminhando para o encerramento, no livro Céu e Inferno, que é um livro muito pouco conhecido dos espíritas também, é um livro maravilhoso, né? Um livro que vem após o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós temos a segunda parte dele, são entrevistas com os espíritos. Se você quer saber como é que você vai chegar lá no plano espiritual, é bom você ler esse livro aqui, ó, a segunda parte dele. Porque Kardec divide ali em 7 categorias, né? São várias entrevistas. Kardec divide ali em 7 categorias e ele inicia nos espíritos felizes, né? São aqueles que desencarnam imediatamente, já estão numa situação de consciência e de leveza, até os últimos lá nas expiações. Então a pessoa fala assim, morreu, descansou. Não sei não, vamos ver aqui, você vai lá, lê a segunda parte do livro Céu e Inferno, você procura aquele espírito que mais se identifica com o seu comportamento e você vai saber como é que você vai chegar do lado de lá. E o primeiro espírito, né, que ele inclusive ele pede antes de desencarnar para que ele fosse evocado no seu próprio velório, e assim o fazem, eles o evocam durante o seu velório. Ele tem uma mensagem muito bacana. Ele vai dizer justamente sobre a riqueza, sobre o gozo na vida terrestre. Aquela pessoa que só preocupada com ela, que não quer saber que pobre é problema que pobreza e miséria é problema do Estado, que não é problema dela, porque ela lutou, ela estudou, ela trabalhou. Olha só o quanto falta espiritualidade para muitas pessoas, né? A pessoa achando que o seu patrimônio intelectual é somente obra sua, né? Que não tem ali uma espiritualidade por trás, que não existem pessoas que construíram que te ajudaram a construir, né? No mínimo nessa vida, seus pais, seus professores, né? Seus primeiros orientadores, né? Então a gente não faz nada sozinho, nada. Nós somos obras de muitas mãos. E aí Sanson, né, que é o primeiro espírito feliz que Kardec entrevista, vai dizer assim: não se pode gozar muito na terra sem tirar o bem-estar dos outros e sem fazer moralmente um imenso mal. Porque se a gente está aproveitando mais do que necessitamos, está faltando para alguém. É isso que ele quer dizer. Então é isso, meus irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. É uma alegria muito grande a gente poder, como eu disse, né, trazer um pouquinho aqui das nossas reflexões, né, mesmo que imperfeitas, mesmo que limitadas, né, mas é isso aí. A gente ainda continua de maneira virtual e vamos ter fé aí que em breve a gente vai mudar esse cenário aí, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos e até uma próxima oportunidade. Boa noite, meus irmãos. Vamos chegando ao final dos nossos trabalhos. Mas antes, queremos te pedir que pegue um copo de água, uma jarra, coloque ao lado. E te pedir também que nesse novo ano tenhamos a certeza da presença de Jesus em nossas vidas. Isso é muito importante. Então vamos acerenando os nossos corações, vamos tendo certeza de
que Jesus está conosco nesse momento de vibrações, de oração. Vamos fechando os nossos olhos e vamos acerenando os pensamentos, esquecendo por alguns minutos todas as dificuldades, para que possamos, com a mente calma e tranquila, entrar em sintonia com Jesus. Vamos respirando profundamente e vamos agradecendo por termos a oportunidade desse momento maravilhoso em nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus. Queremos te rogar, Mestre amado, por essa casa de oração que nos proporciona esse momento. Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, sob o comando espiritual do nosso querido mentor, irmão Cornélio. Queremos agradecer e ao mesmo tempo rogar as falanges do nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes, para que essas falanges possam atuar sobre cada um de nós durante esse momento do passe à distância. Senhor Jesus, lança o teu olhar amoroso para cada um, que possamos sentir a sua luz penetrando em nosso organismo físico e espiritual, renovando as nossas células, atuando em nossa mente, em nossos corações, trazendo a fé, a esperança, a fortaleza que necessitamos para continuar a nossa caminhada. Renova, Senhor, as nossas forças, ilumina as nossas vidas, floresce, Senhor, o teu amor em cada coração. E que isso possa se estender a toda a humanidade, que todos possam perceber o teu amor infinito e a paz que sentimos quando estamos conectados ao Senhor. Olha essa humanidade, Mestre querido, e ajuda-nos a retirar do nosso coração o egoísmo, o orgulho, as vaidades, que possamos cada dia mais nos reformarmos intimamente, pois essa é a nossa grande missão de vida, evoluir. Leva, Mestre querido, o nosso pedido ao Pai Criador, para que também Ele tenha misericórdia de todos os nossos irmãos que estão em grande sofrimento, seja por problemas de saúde, questões existenciais, sejam porque não aceitam a vontade do Pai em suas vidas, seja porque estão com problemas familiares, questões do trabalho, seja por qual causa for, que o Pai lance sobre cada um a sua luz poderosa, refazedora, trazendo a todos os irmãos em sofrimento a força, a fé, a esperança. Olha para o nosso planeta, Mestre querido, esse planeta que passa por uma fase tão difícil, que é a transição planetária. Ajuda, Senhor, nesse momento, fazendo nascer no coração de
toda a humanidade a paz, o amor, a fraternidade. Olha, Mestre, para a natureza, para que seja contida na sua violência. Ilumina as crianças, Senhor, tão inocentes ainda. Protege os animais que tanto têm sofrido. Olha com amor e carinho para todos aqueles nossos irmãos que partiram de regresso à pátria espiritual, para que sejam bem recebidos pelos amigos, familiares, para que possam aceitar essa nova fase de suas vidas. Lança o teu olhar amoroso para as famílias, os entes queridos que ficaram, para que aceitem a vontade do Pai, na certeza de que aqueles que partiram cumpriram com a sua missão e que já tinham a data certa para o retorno. Senhor Jesus, é tão difícil aceitar a separação pela morte física, que todos nós tenhamos a certeza da continuidade da vida no plano espiritual. Senhor Jesus, te rogamos também pelos nossos familiares, pelos nossos lares, para que o Senhor interceda por todos os lares e por todos os nossos familiares, pelos nossos entes queridos. Mas que o Senhor entre com muito amor nos lares que estão em desalinho, em desunião, levando ali o amor incondicional. Te pedimos também, Senhor Jesus, por todos os nossos irmãos que por algum motivo não estão aceitando a vontade do Pai, que estão com falta de resignação, estão tristes, deprimidos, sem esperança, sem fé, para que o Senhor atue em cada coração sofrido, afastando o desânimo e fazendo nascer no coração desses nossos irmãos a esperança e a fé incondicional. Mestre, te pedimos que nesse momento do passe à distância, cada um de nós possamos sentir a sua presença amorosa junto a nós, perceber a sua luz cristalina, ver o seu olhar amoroso e a sua intercessão em nossas vidas. Que a espiritualidade maior possa fluidificar a água e que nós possamos, Mestre querido, contar sempre contigo em nossas vidas. E que o Senhor esteja conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Queremos agradecer a presença amiga de cada um de vocês e que nós possamos sempre nos encontrar. Esse encontro de amor e de oração. Contamos sempre contigo. Tenha uma boa noite. Que assim seja.